Vocês sabiam que 19% de todos os nascimentos no Brasil são frutos de uma gestação gemelar? Irmãos gêmeos estão sempre perto um do outro, se vestem iguais, possuem o mesmo gosto e, além de tudo, são muito parecidos, né? Bom, nem sempre é isso que acontece na verdade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, já deixa aquele seu like, não se inscreva de se esquecer desse canal, porque é muito importante. E vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre os 8 gêmeos diferentes que você precisa conhecer. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Gêmeas diferentes. Maria e Lucy são gêmeas e olha que provavelmente são uma das gêmeas mais diferentes que você verá, né? E bom, o que muita gente pergunta pra elas quando elas postam fotos juntas e falam que são gêmeas é como é que isso é possível? E claro que a ciência consegue explicar, né, família? A resposta pra diferença das meninas está nos genes dos pais delas, já que a mãe tem origens jamaicanas, enquanto o pai tem origens britânicas. Além da aparência física, os genes parecem ter refletido na personalidade das meninas. Lucy está cursando arte e design na Universidade de Gloucester e é bem mais tímida. Já Maria estuda direito na Universidade de Cheltenham e é mais extrovertida. É incrível e lindo como o mundo pode ser tão diferente, né? Gêmeos de pais diferentes. Nós acabamos de ver gêmeos que são diferentes fisicamente, mas você já viu gêmeos de pais diferentes? Isso pode acontecer também. Simon e Graeme são um casal homossexual e recorreram à fertilização in vitro para terem o seu primeiro filho. Porém, descobriram que existia a possibilidade de uma única gestação, a barriga de aluguel, gerar 2 crianças ao mesmo tempo, utilizando os espermatozoides de cada um deles. Mas esse processo não foi nada fácil, como você já deve imaginar, né? O casal britânico teve que ir até os Estados Unidos fazer uma fertilização dos ovos, metade de Simon e metade de Graeme. Depois disso, os embriões ficaram congelados até o momento da implantação no útero de uma barriga de aluguel. A barriga de aluguel que eles escolheram morava no Canadá e após a implantação, Simon e Graeme puderam acompanhar a gravidez de forma remota, fazendo videochamadas na hora dos ultrassons e coisas do tipo, né, para acompanhar bem. Eles se programaram para voltar ao Canadá perto da possível data de nascimento, para estarem juntos com seus filhos naquele momento tão importante. Então, basicamente, Alexandra é filha de Simon e Calder é filho de Graeme. Interessante e incrível também, né? Amber e Olivia. Ian conheceu Marion quando estava na Holanda a trabalho. Os dois se apaixonaram e foram morar juntos na Inglaterra a partir de 2003. Logo tiveram um filho chamado Finn. Pouco tempo depois, eles descobriram que Marion estava grávida de gêmeas. Eles ficaram surpresos e muito felizes com a chegada das 2 novas crianças. Mas a surpresa real veio quando Amber e Olivia nasceram. Após Marion dar à luz as crianças, eles descobriram que uma delas tinha síndrome de Down. Eles não faziam a menor ideia de que isso poderia acontecer, porém se esforçaram muito e fizeram de tudo para que Amber crescesse e vivesse feliz ao lado deles, junto com a sua irmã gêmea, Olivia. Muito lindo, né? Quando chegou o momento de irem pro colégio, Ian, que é cineasta, resolveu filmar todo o processo de adaptação de Olivia e Amber, com o consentimento da escola, claro. Eles perceberam através das filmagens que Amber estava tendo dificuldade em se relacionar com as colegas de classe e sentia-se triste em ter que ir para a escola. Sua irmã gêmea Olivia também começou a reparar a tristeza da irmã e começou a ficar chateada pelas brincadeiras de mau gosto que os colegas de classe faziam. O material que Ian captou durante os primeiros anos da menina na escola virou um documentário e no final das filmagens em 2019, Amber já estava mais sociável graças à sua professora e assistente e ao seu próprio grupinho de amigas também. Já Olivia tem muito orgulho da irmã e quando chega em casa sempre fala sobre o desempenho dela no colégio e como a forma de Amber ler em sala de aula é incrível. Gêmeos siameses adorados na Índia.
Shivranati e Shivran Sahu já são bastante diferentes por causa da condição em que nasceram. Os gêmeos siameses estão ligados pela perna, porém cada um possui os órgãos vitais próprios, o que possibilitaria uma possível separação, se fosse isso que eles quisessem, claro. Os gêmeos de 12 anos supostamente se recusam a se separar. Segundo o que foi publicado em alguns sites, a condição que eles possuem não impede de fazer absolutamente nada, seja as atividades mais simples como se vestir e comer, ou até mesmo as mais complicadas, como andar de bicicleta e fazer algum tipo de esporte. O pai do menino, assim como ele, supostamente também não quer que eles se separem. Segundo ele, Deus os criou dessa forma e assim permanecerão. É impressionante o modo como eles vivem e tudo o que realizam juntos, não é mesmo? Enquanto tem irmãos que não se suportam, muito interessante ver o amor que esses irmãos têm um pelo outro. Abby e Brittany Hensel. Agora nós iremos falar de duas meninas muito especiais, Abigail e Brittany Hensel. Elas são gêmeas siamesas de cefálica parapagos. Isso significa que elas possuem duas cabeças, mas seus corpos são unidos. Por mais que pareça que elas dividem o mesmo corpo, seus órgãos vitais como coração e pulmões e também a medula espinhal são separadas. Outra coisa impressionante sobre elas e o seu corpo é que cada uma possui controle de uma parte dele. Abby controla os movimentos do lado direito e Brittany o lado esquerdo. Elas vivem uma vida relativamente comum, pois além de já terem carteira de motorista, elas também são formadas em educação na Universidade de Bethel. Hoje em dia, elas dão aula de matemática para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental e são ótimas professoras, viu? Nascido em dias diferentes. Você já deve ter ouvido falar de gêmeos que nasceram com algumas horas de diferença. Mas e se eu te contar a história de gêmeos que nasceram com 4 dias de diferença? Você acredita? Pois bem, foi isso que aconteceu com os gêmeos Kaique e Kevin. Carolina, mãe dos meninos, não acreditava que conseguiria gerar um filho. E isso após a retirada de um tumor em seu útero. Então foi uma surpresa quando ela descobriu que estava grávida e ainda mais era de gêmeos, né? A gestação foi tranquila e teve a duração de 6 meses e meio. Carolina estava se preparando para o chá de bebê no dia em que a primeira bolsa estourou. Kaique nasceu com 1,4 kg aos 6 meses e meio de gestação. Porém, seu irmão Kevin não veio junto e continuou na barriga da mãe, nascendo 4 dias depois. Isso só aconteceu porque os gêmeos estavam em placentas diferentes. Segundo o ginecologista que acompanhou o parto, geralmente as duas bolsas costumam estourar juntas. Como isso não aconteceu, eles esperaram o momento certo para tirar o Kevin. Carolina a princípio ficou apreensiva e preocupada, né? Como qualquer mãe ficaria, mas confiou nos cuidados dos médicos. E assim, 4 dias depois, Kevin veio ao mundo com 1,5 kg. Os dois irmãos precisaram ficar um tempinho na UTI, já que a situação era muito delicada, além de ser um caso muito raro também. Segundo os médicos, cada minuto dentro da barriga é extremamente importante para os bebês, né, se desenvolverem. É impressionante como esses meninos vieram ao mundo, não é mesmo? Gêmeas siamesas fazem prova para faculdade. Assim como Abby e Brittany entraram na faculdade, as próximas gêmeas da nossa lista também possuem esse sonho. Na Turquia, as gêmeas siamesas Ayse e Sema Tankulu, espero ter pronunciado corretamente, fizeram seus testes para faculdade, família. Elas fizeram um exame para a instituição de ensino superior YKS, para serem admitidas no curso de teologia da universidade. As gêmeas, que já são muito conhecidas em seu país, também são muito amadas em sua cidade natal, já que ao completarem 18 anos, o município onde elas moram organizou uma festa surpresa para as duas. Incrível, né? Além disso, as duas já tiveram a oportunidade de conhecer o presidente do país e a sua esposa, que ficaram muito maravilhados em conhecê-las. As gêmeas possuem o mesmo sonho, que é de cursar uma faculdade, e elas têm a capacidade para realizar esse sonho, já que as gêmeas siamesas conseguiram o primeiro lugar no concurso de poesia organizado por uma cooperação de Direção Nacional da Educação. Para que conseguissem fazer a prova da melhor maneira possível, o Conselho Estudantil debateu qual seria o melhor jeito para que elas pudessem realizar a prova de forma justa, né? Chegando no consenso que 2 provas diferentes seriam dadas a elas. Gêmeos de tamanho diferente.
Agora nós vamos falar sobre os gêmeos com tamanhos diferentes. Mindy e Kate tiveram algumas tentativas de engravidar frustradas, porém eles foram recompensados e depois de 18 meses tentando, eles descobriram que teriam não só um filho, mas 2. Eles ficaram muito animados com a notícia, mas após o primeiro ultrassom, a alegria se transformou em preocupação, já que um dos bebês aparentemente era bem menor do que o outro. Eles descobriram que os seus filhos sofriam com uma condição chamada de transfusão intergemelar, ou também conhecida como transfusão entre gêmeos. A diferença de tamanho se dá por causa da divisão do fluxo sanguíneo da placenta, que não é distribuído por igual entre as duas crianças. E isso pode acontecer com aproximadamente 15% dos gêmeos que dividem a mesma placenta. Então, um dos gêmeos meio que recebeu um excesso de sangue, enquanto o outro não recebeu o suficiente. Por isso, a diferença de tamanho aconteceu. E aí, você sabia que isso poderia acontecer? Mas olha só, isso é muito perigoso e em casos mais graves pode causar até a morte de um dos dois fetos. A mãe dos meninos precisou fazer uma cirurgia a laser para parar o compartilhamento de sangue entre os dois bebês. A cirurgia foi um sucesso e os gêmeos conseguiram nascer bem e saudáveis. Christian, que é o gêmeo menor, pesava apenas 1,3 kg quando nasceu, claro. E o irmão Connor veio ao mundo com 2 kg. Hoje os gêmeos estão com 4 anos de idade e vivem uma vida normal, como crianças da sua idade. Seus pais agora se dedicam para levar conhecimento a outras famílias sobre essa síndrome, porque muita gente nem imagina que isso pode acontecer, né? Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui, são histórias inacreditáveis e olha, enche o nosso coração em saber todas elas, né? Não esquece que tem vídeo todo dia aqui, eu espero que você fique muito bem, um abraço e até a próxima. Valeu!